Aula de História do terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Hoje é 9 de junho, terça-feira. Vamos falar do lugar mais bonito aqui do Brasil. Vou dar algumas dicas para vocês. Esse lugar tem praias, o lugar é lindo à noite, tem praças, parques ambientais, restaurantes, zoológicos, shoppings, avenidas. Já adivinharam que lugar é esse? É a nossa cidade, Fortaleza. Seja bem-vindo à nossa aula de História. Eu sou a tia Efigênia. Sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou a tia Efigênia, professora do terceiro ano, e vamos começar a aula. A cidade que nós estamos falando é a cidade Fortaleza, a quinta maior do Brasil. Além de tudo isso que nós falamos, Fortaleza também tem um patrimônio histórico. A cidade tem um patrimônio histórico muito rico. Esse patrimônio histórico está concentrado no centro da cidade, mas vários bairros também lembram a história dos prédios das cidades. Mas antes da gente falar disso, eu preciso que vocês possam entender o que é um patrimônio histórico. Todo lugar tem o seu patrimônio. Aqui na escola tem as cadeiras, é patrimônio da escola. As mesas, os objetos, tudo isso faz parte do patrimônio da escola. Fortaleza também tem locais e espaço que faz o seu patrimônio. Todo visitante, quando vem conhecer Fortaleza, ele procura esses locais. Mas muito fortalezenses acham que não tem mais patrimônio histórico. Pelo contrário, igrejas, prédio utilizado pelo governo, praça, lugares tradicionais como a Praça do Ferreira, como você está vendo. O que acontece é que a maioria da população não conhece e nem valoriza. E para que a história de um lugar fique intacta, precisamos preservar o patrimônio histórico. Preservar, cuidar de um patrimônio histórico é cuidar de Fortaleza. Já pensou, quando vocês tiverem filhos, eles também vão querer saber da história da nossa cidade? Quando um governo resolve defender um patrimônio histórico, geralmente se faz uma ação de tombamento. Vala, tia Efigênia, que palavra é essa? Tombar. Significa que aquele prédio não pode ser mexido, não pode ser destruído, para que as próximas gerações conheçam aquele prédio histórico. Em Fortaleza, por exemplo, temos a Praça do Ferreira. É uma praça muito antiga. Ela fica no centro da cidade e as pessoas têm o hábito de sentar lá, conversar, bater um papo. Veja nas imagens a seguir como era e como está hoje. Defender o patrimônio histórico é dever de todos nós. Ué, tia, eu ainda não entendi por que eu tenho que cuidar de coisas tão antigas. Aí na sua casa deve ter objetos que já pertenceu o seu avô, a sua avó, coisas antigas, não tem? E você só conhece porque alguém guardou. Esses objetos são memórias da sua família e precisa ser preservada. Do mesmo jeito, Fortaleza tem vários prédios antigos que precisam ser preservados. Vai aparecer na sua tela agora uma imagem. Você conhece esse lugar? Se não conhece, essa é a Praça José de Alencar. Antes ela se chamava Praça Marquês de Herval.
Só ganhou este nome de José de Alencar quando foi construído o Teatro José de Alencar. A Praça José de Alencar, ela é bem diferente. A praça era conhecida porque tinha um jardim enorme, muitas estátuas. Esse nome José de Alencar é uma homenagem a um grande escritor. Um escritor cearense, no século XIX, ficou muito conhecido. Sua mãe deve ter vários objetos que faz parte do patrimônio da sua família. Como exemplo, a minha avózinha, ela tinha um ferro que não era ligado na energia. Colocava-se brasas para esquentar e engomar as roupas. Achei muito interessante. Esse é um patrimônio da minha família. Na sua casa deve ter também. Você sabia que as manifestações culturais faz parte daquele lugar? Elas podem ser consideradas como patrimônio histórico. Na verdade, sobre a cultura, chamamos de patrimônio cultural. Quando a população perde o contato da sua história, ela pode perder todo o seu passado e suas tradições. No centro de Fortaleza, existem muitos patrimônios culturais. Com a ajuda da sua família, você vai fazer uma lista. E nessa lista, você vai escrever o máximo de patrimônio cultural que você conhece. O patrimônio histórico-cultural de uma cidade também está representado com festa, dança e artesanato. Vamos pensar no nosso estado. Quais são as festas típicas do Ceará? As festas juninas, as comidas típicas, as festas religiosas. O estado do Ceará tem muitas manifestações culturais. Elas fazem parte da nossa identidade cearense. Veja nas imagens a seguir alguns pontos históricos da nossa cidade. Em Fortaleza, temos a Coluna da Hora, que está localizado na Praça do Ferreira. Temos também em Fortaleza o Dragão do Mar, que é para a gente presenciar e ver, curtir a arte do cearense. Na Praça dos Leões, tem a escritora Raquel de Queiroz, uma homenagem a ela. Na Praça José de Alencar, temos também o Teatro José de Alencar. Na beira-mar, temos a Ponte Metálica, conhecida como a Ponte dos Ingleses, outro ponto turístico. E os mais recentes pontos tem os espigões, que as pessoas vão para lá para relaxar, bater papo. São faixas de areias que seguem adentro do mar. A nossa cidade tem bastante história, você concorda? Quando destruímos um patrimônio cultural, estamos ajudando a destruir aquele patrimônio e a história daquele local. Ah, tia, como é que eu faço a destruição do patrimônio cultural? Quando você vai numa praça, risca os bancos com corretivo, quando você joga o lixo no chão, quando você quebra um banco, uma cadeira, você está contribuindo para a destruição da história daquele local. Então, tia, será que pode modificar o patrimônio cultural? Chegar lá e modificar? Exemplo, esses prédios muito antigos, será que eu posso chegar lá e fazer uma reforma? Até pode, mas você precisa de uma autorização da prefeitura da cidade. E também do IFAM, Instituto Histórico Patrimônio da Humanidade. Se liga aí que agora é a hora da revisão da aula. O resumão de hoje, falamos da importância de cuidar do patrimônio cultural, que não devemos destruir os prédios, não podemos riscar os bancos das praças, e sim cuidar para que as próximas gerações possam participar também daquele local. Terceiro ano agora, agenda do dia.
conhecendo o patrimônio da nossa cidade de Fortaleza. Trabalho de história. Olha só, vocês sabiam que a nossa história de Fortaleza é bem legal? Que aconteceu de estar na nossa cidade de Fortaleza um bode, e esse bode ele foi eleito vereador na Câmara. Já pensou sua mãe saindo para votar no bode? Então, o nosso trabalho de história de hoje vai ser muito bacana. Os meninos vão pesquisar a história do bode e o ioiô, saber como ele foi eleito, o que as pessoas estavam esperando. As meninas vão pesquisar a história de Iracema, uma índia, personagem do autor José de Alencar. Nosso trabalho de história tem que ficar bastante bonito, viu, terceiro ano? Não se esqueça, os meninos vão pesquisar o bode ioiô e as meninas vão pesquisar a história da Índia Iracema. Depois que fizer a pesquisa, você vai registrar no seu caderno, com desenhos e texto. Beijo, tchau da tia Efigênia.